de interrogação. Quando nós olhamos para o livro, para o Evangelho, a qual escreveu João, nós vemos que este Evangelho em si, ele foi escrito para nos ajudar, para nos melhorar a nossa fé e para que possamos conhecer melhor o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vemos neste Evangelho muitos sinais que o Senhor operou, algumas declarações que Ele era o próprio Deus, e grandes sermões. Mas mesmo diante de tanta coisa que ocorreu na época em que escreveu este livro, tanta coisa que ocorreu na escrita deste livro, nós vemos pessoas ainda com dúvidas acerca de quem é Jesus. Mesmo diante de tantas maravilhas, mesmo diante de tantos acontecimentos, alguém para no capítulo 9 e pergunta: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Veja que ainda existem pessoas aqui neste livro se perguntando, se questionando, colocando um ponto de exclamação na sua fé, e ainda em dúvida de quem é este homem. E analisando esta palavra, o Espírito de Deus trouxe-me aos dias de hoje, que diante de tantos acontecimentos, diante de tantas operações, ainda existem vidas, homens e mulheres que ainda existem, que ainda estão com um ponto de interrogação na sua fé no Senhor Jesus, que ainda estão se perguntando quem é o Senhor Jesus, quem realmente é Jesus, porque eles conheciam que Jesus tinha este nome, mas eles não reconheciam que Ele era o Filho de Deus. Eles não reconheciam que Ele era o Salvador. Eles não reconheciam que Ele era a solução para os seus problemas. Talvez você até conhece que Ele se chama Jesus, mas o seu coração ainda está em dúvida de quem realmente Ele é. E nesta noite, Deus quer tirar este ponto de interrogação da minha e da sua vida, se porventura existir. Aleluias. Diziam outros, capítulo número 21 do versículo 10 de João: estas palavras não são de endemoniados. Pode porventura um demônio abrir os olhos ao cego? Esta pergunta ainda ela continua com um ponto de interrogação, porque não se há uma resposta de que se pode ou não pode alguém movido por espíritos demônios, ou até mesmo o próprio demônios, abrir os olhos de um cego. Mas se invertermos a personagem dessa pergunta e dizer: pode o Senhor Jesus abrir os olhos ao cego? Aí já se há resposta. Aí já se há uma resposta completa, porque Ele abriu os olhos do cego, e um cego em que Ele abriu os olhos foi eu.
Glória a Deus. Cadê o outro cego que Jesus abriu? Foi você. Foi você. Foi você que está ouvindo esta palavra, que antes não conseguia enxergar nem um palmo da palavra de Deus. É verdade. Glória a Deus. Se Satanás deixou um ponto de interrogação na mente destes homens, se ele podia ou não podia fazer alguma coisa, o meu Jesus não deixou este ponto de interrogação na minha e na sua cabeça. Por isso você tem que tirar esta dúvida de quem é ou de quem há de ser Jesus na sua vida. E eu quero completar esta pergunta. Ele se perguntou se um demoniado pode abrir os olhos. Esta pergunta eu não posso te responder, mas eu posso te responder que o Senhor Jesus pode. Ah, mas o diabo ele pode fazer muitos sinais. Você acha que Satanás ele vai abrir a sua visão, irmãos? Você acha que Satanás tem condição de abrir os seus olhos? Você acha que o diabo tem condição de te dar alguma coisa? Você acha que o diabo abre os olhos de algum cego físico? Ele pode fazer muitos sinais, mas esta vida que recebe algo dele está presa por muito tempo, ou até a eternidade, se o Senhor Jesus não alcançá-la. Então esta pergunta ela continua sem resposta. Mas se você vier perguntar a mim se o Senhor Jesus pode abrir os olhos de um cego, essa pergunta ela não pode mais existir no seu coração. Se você perguntar para mim se o Senhor Jesus ele pode mudar o seu casamento, esta pergunta não pode mais existir na sua vida. Se você perguntar que o Senhor Jesus ele pode abrir uma porta de trabalho para mim, esta pergunta não pode estar mais em sua vida. Se você perguntar se o Senhor Jesus pode te curar daquela doença, se o Senhor Jesus pode te tirar desta aflição que você está passando, tira o ponto de interrogação e coloca um ponto final, porque Ele pode fazer isso. Esta noite Ele vai fazer na sua vida. Eu passei consagrando este dia para o Senhor fazer algo aqui nesta noite por você. Ah, irmão, você não precisa de nada. Eu creio, irmãos, que existe gente, pessoas aqui que estão mais necessitadas do que eu. E eu até glorificarei a Deus se eu sair daqui e não receber aquilo que eu desejo, mas tendo a certeza de que você recebeu primeiro do que eu. Porque eu tenho certeza absoluta que aquele que está desempregado aqui nessa noite, ele está precisando mais do que eu. Aquele que está com o casamento à destruição, ele está precisando mais do que eu. E nessa noite o meu desejo é que Deus te abençoe. Nessa noite o meu desejo é que o Espírito Santo visite você nesta dor. O meu desejo nesta noite é que o Espírito Santo tire o seu choro. O meu desejo nesta noite é que o Espírito de Deus mude a situação que você está vivendo. E é isso, irmãos. Muitos sinais, muitas maravilhas e muitas perguntas. Jesus, nesta segunda pergunta, estava um monte de pessoas perguntando a si mesmo: quem é este homem? Porque Jesus ele foi decisivo nas suas palavras com estes homens que estavam ali, e por isso rejeitou a perseguição de que estes homens o queriam apedrejados. Jesus teve que se refugiar para longe de Jerusalém, junto com os seus discípulos, para poder não ser apedrejado e não sofrer uma morte antes do tempo. Aí eu discorro do versículo capítulo 10 e pulo para o versículo 11. Eu vejo um drama acontecendo. A Bíblia diz que havia ali em Betânia